O Internacional iniciou conversas para a renovação contratual de Thiago Maia. Além disso, o Departamento de Futebol Colorado descarta a possibilidade de contratar Arboleda e deixa claro que a informação, quando ela surgiu, acabou incomodando o Departamento de Futebol, principalmente pelo timing desta situação. Nós vamos falar também sobre o desempenho do Inter na categoria Sub-20, no Brasileirão Série B do Sub-20. O Inter acabou sofrendo uma goleada. E a gente vai falar um pouco sobre análise dos jogadores que poderiam estar sendo utilizados nos profissionais, mas a partir do que eu acompanhei com meus próprios olhos lá do CT da Morada dos Quero-Queros, as respostas foram dadas. A gente repercute tudo isso a partir de agora. E é isso, gente. Bora falar sobre as informações do Internacional aqui no canal. Eu sou Douglas Demoliner e conto muito com a tua participação. Então, deixa teu like, hype esse conteúdo, se inscreve no canal e ativa as notificações, tá certo? Conto muito com a tua parceria. Gente, quero falar com vocês sobre 3 assuntos que eu considero importantes para a gente começar essa quinta-feira, dia 9 de abril de 2026. A começar com o que eu vi no CT Morada dos Quero-Queros na última quarta-feira, né? Eu estive presente lá em Alvorada para acompanhar a partida do Inter contra o Sport do Recife. E olha, não gostei nada do que eu vi, tá? Muita coisa que a gente precisa pontuar, muita coisa que a gente precisa analisar. Eu acho importante, né, e tudo, né, que fez com que eu fosse até lá era para ver o Alex, que é o jogador que acabou sendo colocado à disposição do Sub-20 nesta semana para ganhar ritmo de jogo, e todas as informações sobre o Alex tem num vídeo exclusivo aqui no canal, é só vocês clicarem no final desse conteúdo, vai ter todos os lances, todas as participações do Alex durante a derrota do Inter pelo placar de 3-0 para o Sport do Recife. Segundo jogo, segunda derrota por 3-0. O Inter sofreu 6 gols em 2 jogos e não fez nenhum. E mais, foi um apagão total. 5 minutos, o Inter tomou os 3 gols da equipe do Sport do Recife. O Inter mandou no jogo, o Inter criou oportunidades, o Inter teve chances de abrir o placar e acabou falhando. E teve gol perdido praticamente na pequena área. Então os mesmos erros, muitas coisas que a gente vê no time profissional, a gente está vendo também no Sub-20, que é a última categoria das categorias de base antes dos jogadores irem para o profissional. E aí, a gente precisa olhar a escalação, olhar os jogadores que estavam à disposição, né, do técnico Mário Jorge para esse jogo contra a equipe do Sport, e muitas coisas ou muitas respostas acabam aparecendo. Para vocês terem uma ideia, tá? A escalação do Inter teve Felipe Sírio, Luiz Felipe, Pedro Cauã, João Dalla Corte, Alisson, Bernardo, o Jacob, João Kempis e Alex, João Vitor, Raikkonen e Gustavo Huguin, que foi o artilheiro do Inter na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Iago Noal tá machucado, ele não pôde ficar à disposição, o Diego Esser também, então foram as 2 ausências. Felipe Sírio, né, não teve culpa nos gols, não tem muito o que fazer, não vale a pena a gente criticar o Felipe Sírio, porque ele foi um espectador e no momento do apagão do sistema defensivo de todo o time do Inter, ele virou um passageiro da agonia, não tinha muito o que fazer. Só que aí a gente vai pro sistema defensivo, gente. O Luiz Felipe, gostei muito do que eu vi, um lateral direito promissor. O Inter contratou ele junto à equipe do Cruzeiro, só que a trinca Pedro Cauã, João Dalla Corte e Alisson tiveram atuações, ou teve uma atuação muito abaixo. O trio teve uma atuação muito abaixo da expectativa, principalmente o Pedro Cauã. E aí as respostas são dadas, né? Por que o Paulo Pesolano não utilizava o Pedro Cauã? Porque se o Pedro Cauã estava treinando do jeito que ele jogou contra a equipe do Sport do Recife, não tinha a menor condição. Bernardo Jacob, enquanto esteve em campo, acho que fez um bom jogo. O Alex jogou de segundo volante, participou bastante. O João Kempis não pode sair desse time do Sub-20, né? Ele acabou sendo tirado do time e o Inter tomou os 3 gols, né? Curiosamente. E aí a gente vai pro ataque. João Vitor, Raikkonen e Gustavo Huguin. Gente, o João Vitor e o Raikkonen são 2 jogadores que estavam treinando com o profissional até
um mês atrás. João Vitor foi o destaque, eu acho que tentou, teve oportunidades e tudo mais. Agora o Raikkonen é uma decepção para mim em 2026, tanto no profissional quanto pelo que eu vi nas categorias de base. E o Gustavo Guin perdeu um gol, né, escandaloso basicamente na pequena área, e o Raikkonen também. E essas oportunidades estavam, né, aconteceram quando o jogo estava 0-0. O Alex perdeu um pênalti no último lance do jogo, né, mas não mudaria o resultado, mas só fechou, né, com chave de ouro essa atuação deprimente do Celeiro contra a equipe do Sport. Cara, tem muita coisa para melhorar. Muita coisa para melhorar. O Inter precisa levar a sério as categorias de base, principalmente nessa categoria do Sub-20. Antes da gente avançar, eu quero falar com você sobre a OK Distribuidora Automotiva, tá? Siga lá, @OK Distribuidora Automotiva, minha parceira aqui do canal. São 5 lojas espalhadas pelo Rio Grande do Sul, Taquara, onde fica a matriz, 2 no litoral, em Torres e Osório, e 2 aqui pela região e Vale dos Sinos. Canoas, região metropolitana, né, e Vale dos Sinos. Canoas e também Novo Hamburgo. Conheça a OK Distribuidora Automotiva. Quero falar com vocês também, gente, sobre alguns bastidores, porque lá no CT Morada dos Quero-Queros a gente teve a possibilidade, estava eu e o Lucas Colar, e a gente teve a oportunidade de conversar com pessoas ligadas ao departamento de futebol, pessoas importantes do Inter, do departamento de futebol colorado. E a principal informação é de que o Internacional está buscando a renovação com o Thiago Maia. É de interesse do Inter a renovação com esse jogador. É um atleta que tem 29 anos, é um jogador que tem seu contrato encerrando no final dessa temporada, é um jogador que despertou o interesse de outras equipes do futebol brasileiro e que o Inter não quer perdê-lo de graça. Então o Inter vai achar uma forma de manter o Thiago Maia, convencer o Thiago Maia a permanecer. Não sei se tem a ver com essa minutagem que ele tem jogado, talvez seja por isso que ele vem entrando nos jogos, acho que isso explicaria muito, né, já que o Thiago Maia entra pouco, mas quando entra chega a ser até capitão, dependendo do lugar de quem entra. Então existe esse desejo, as conversas já iniciaram e pelo que foi dito, pelo que as informações, né, que a gente conseguiu colher dão conta, é de que ele gostou da proposta, ele se interessou, né, a reunião foi muito positiva. Então, aguardar, né, vamos aguardar o que vai acontecer, se o Inter vai renovar para liberar ele ou se de fato o Inter acredita na utilização do Thiago Maia. O Inter fez um alto investimento, né? O Inter tem que diminuir os danos ou aproveitar o jogador dentro de campo. Então essa é a principal informação, eu acredito. Thiago Maia, né, em tratativas para permanecer no clube em 2027. Outra informação que eu quero falar com vocês é sobre Arboleda. O Inter descartou a possibilidade da negociação com o Arboleda, muito por conta do extracampo. É um jogador que agrada sim, é um jogador que, né, no campo agradaria, mas nesse momento não tem nenhuma chance, muito por conta do extracampo. E inclusive, quando a informação foi publicada, foi vazada, entre aspas, o departamento de futebol do Inter não gostou nada disso. Não gostou nada de toda a repercussão, ficou muito incomodado com tudo que estava acontecendo, porque essa informação vazou justamente no momento que o Inter estava jogando. O Inter ia entrar em campo, o Inter ia jogar contra a equipe do Corinthians. E isso gerou um transtorno, um incômodo no departamento de futebol do Inter, que seguiu repercutindo e está repercutindo até hoje. Né? Conversando com pessoas do departamento de futebol, quando essa pessoa comentou sobre esse incômodo, deu para ver que ela não gostou, né? Que ela estava de fato insatisfeita com aquela situação. Mas então, para deixar a par para vocês, a negociação com o Arboleda não vai acontecer, o Inter não vai contratar o jogador. Deixa nos comentários aí o que tu achou do conteúdo de hoje, né? Não esquece de compartilhar esse vídeo, de deixar teu comentário, que ajuda bastante, tá certo? E passa lá na Brasil da Sorte, a minha casa de apostas, parceira aqui do canal, a nossa Bet. Siga @Brasil da Sorte Bet e também acesse www.brasildasorte.bet.br, tá? Link na descrição, QR Code na tela e lembre, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui, não esqueça de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Qualquer momento a gente volta com mais informações do Colorado. Fechou? Valeu!